Santo Inácio de Antioquia é um nome que ressoa coragem, e não qualquer tipo de coragem, mas aquela que desafia impérios e muda o curso da história. Imagine um homem que preferiu enfrentar a morte nas arenas de Roma do que renunciar à sua fé católica. Será que, nos dias de hoje, teríamos essa mesma bravura? A fé de Inácio é um exemplo para tempos modernos, onde as provações são diferentes, mas os desafios à fé continuam. Você se imagina agindo com a mesma determinação em um mundo que tenta constantemente nos desviar? Quando falamos do martírio, é fácil pensar em algo distante, algo que pertence aos primeiros séculos. Mas a verdade é que o exemplo de Inácio desafia a nossa visão moderna de sacrifício. Ele acreditava que seu sangue seria semente para a igreja primitiva, e suas cartas ainda ecoam essa visão. Será que a nossa sociedade, com tanto conforto e comodidade, seria capaz de compreender ou valorizar tamanha entrega? Parece uma reflexão profunda, não é? O martírio de Inácio não foi apenas uma luta contra o Império Romano, mas um grito em defesa da fé católica e da unidade. Ele sabia que sua morte, muito mais que uma perda, seria um símbolo de resistência e um testemunho que ecoaria pelos séculos. Agora, a questão é: estamos preparados para encarar nossas próprias batalhas de fé, mesmo que elas não exijam sangue, mas coragem moral e espiritual? E se pensarmos nas cartas de Inácio, vemos nelas não só um líder espiritual, mas um estrategista. Ele preparava seu povo para os desafios, ensinava a perseverança e, acima de tudo, reforçava a importância de defender a igreja primitiva como um corpo unido. Mas será que estamos, hoje, dispostos a defender essa unidade, ou a fragmentação se tornou a nova norma? Santo Inácio foi mais do que um simples bispo, ele era um discípulo direto de São João Evangelista, alguém que estava em contato próximo com as raízes do cristianismo. Imagina só a responsabilidade de carregar essa herança e liderar a igreja em Antioquia, uma das mais importantes da época. Ele caminhava lado a lado com os apóstolos, aprendendo diretamente de quem conviveu com Cristo. A proximidade que ele tinha com os ensinamentos originais deu-lhe a base sólida para defender a fé católica com tanta veemência. Ele foi um dos primeiros padres da igreja, mas não apenas no título. Era alguém que entendia o papel do bispo como figura central na defesa da unidade e da comunhão entre os fiéis. Afinal, o que seria da igreja primitiva sem um guia forte e firme para mantê-la coesa em tempos de perseguição? Inácio não se intimidava com os desafios que vinham de fora, ele via sua função como fundamental para preservar o que os apóstolos ensinaram. O que faz de Inácio uma figura tão especial é que ele não só liderava, ele vivia intensamente o que pregava. Suas ações, sua dedicação e até mesmo o desejo de ser martirizado demonstram que sua fé não era teórica, mas uma prática constante. Pense bem, quantas vezes falamos em defender nossos princípios, mas hesitamos quando as situações nos colocam à prova? Inácio nos ensina que viver a fé é uma escolha diária e inegociável. Ele carregava essa missão sabendo que cada passo em direção ao martírio era também um passo em direção à união com Cristo. Não era apenas um sacrifício pessoal, mas um legado que ele deixava para a igreja primitiva e para todos os cristãos que viriam depois. E é curioso pensar como ele já sabia que seu testemunho se tornaria um alicerce para gerações futuras. As cartas de Santo Inácio são como um tesouro para os cristãos. Imagine, à beira do martírio, escrever palavras que ainda hoje inspiram e guiam a fé católica. Ele sabia que suas cartas eram mais do que simples palavras, eram um legado, um testemunho vivo de coragem. Nas entrelinhas, ele transmitia a certeza de que, mesmo caminhando rumo à morte, a fé valia mais do que qualquer sacrifício que o Império Romano pudesse impor. Inácio escrevia com uma clareza que impressiona. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas suas palavras eram eternas. Em cada linha, encontramos um chamado à união e à fidelidade, temas que ele defendia com fervor. Para ele, as cartas eram sua última oportunidade de reforçar a importância da igreja primitiva como um corpo unido. É curioso pensar como, séculos depois, essas palavras ainda ressoam, lembrando-nos que a fé é algo que precisa ser cultivado constantemente. E não só isso, as cartas de Inácio são um exemplo de como a comunicação pode ser usada como ferramenta de transformação. Imagine escrever para as comunidades, sabendo que aquelas palavras seriam lidas por tantos e inspirariam ações concretas de fé e coragem.
Ele não se limitou a pregar no conforto, usou seu testemunho e as palavras que carregavam sua alma para instruir e fortalecer seus irmãos. O que as cartas de Inácio nos ensinam é que a fé, quando escrita com verdade, atravessa o tempo e os contextos. E você, já pensou em deixar um legado de fé, seja para sua família ou para aqueles que te cercam? Não precisamos escrever cartas como Inácio, mas podemos viver de forma que nossas ações e palavras sejam lembradas. O confronto de Santo Inácio com o Império Romano é um capítulo marcante de sua vida. Ele sabia que sua fé católica era vista como uma ameaça, algo que desafiava diretamente o poder do Império. E, mesmo assim, Inácio se manteve firme, ciente de que sua lealdade a Cristo e à Igreja primitiva valia qualquer sacrifício. Imagina ter essa convicção, essa certeza inabalável diante de uma força tão poderosa. Para o Império, a fé de Inácio era um problema a ser resolvido. Para ele, era a base de tudo. Em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a seguir a maré, o exemplo de Inácio nos chama a refletir: até onde estamos dispostos a ir para defender nossos valores? Ele não se rendeu, mesmo quando a morte era a única alternativa oferecida. Essa força de caráter é algo que nos inspira a sermos firmes, mesmo quando o mundo nos oferece mil desculpas para desistir. E como Inácio enfrentava isso? Com a serenidade de quem sabia que o martírio não era o fim, mas o começo de algo maior. Ele não via a ameaça como um obstáculo, mas como um caminho para se unir ainda mais a Cristo. Quando pensamos nos desafios que enfrentamos hoje, será que conseguimos ter essa mesma perspectiva de que os obstáculos são oportunidades disfarçadas? Inácio nos lembra que, às vezes, a única maneira de avançar é permanecer firme, mesmo que pareça que tudo está contra você. E essa convicção, essa fé inabalável, é algo que podemos aprender e aplicar nas nossas batalhas diárias, por menores que pareçam. O martírio de Santo Inácio é um dos momentos mais impactantes da história da Igreja primitiva. Jogado às feras no Coliseu de Roma, ele não via aquilo como um fim trágico, mas como uma união completa com Cristo. Imagina, enfrentar a morte com essa serenidade. Para ele, morrer pelas suas crenças era o ato mais puro de amor. Ao saber que sua vida seria ceifada, ele aceitou seu destino com o coração cheio de paz e esperança, algo que nos faz refletir sobre o que realmente valorizamos na vida. Inácio enxergava seu sacrifício como uma oferta. Não era apenas sobre ele, mas sobre a fé católica que ele defendia e sobre os cristãos que viriam depois. Ele sabia que seu exemplo serviria como um farol, iluminando o caminho daqueles que também seriam perseguidos por sua fé. Para ele, o martírio era mais do que uma prova de coragem, era um testemunho de amor profundo e inabalável. E quantas vezes nós, em nosso dia a dia, evitamos sacrifícios por medo ou comodidade? Se colocarmos em perspectiva, o martírio de Inácio nos desafia a pensar sobre as pequenas renúncias que fazemos ou deixamos de fazer. Muitas vezes, é mais fácil evitar o desconforto, mas ele nos mostra que o amor verdadeiro é demonstrado quando estamos dispostos a ir até o fim. Afinal, cada um de nós, em sua própria arena da vida, enfrenta feras indiferentes. Será que, em nosso contexto, conseguimos agir com essa mesma fé? O interessante é que Inácio desejava ser um grão de trigo triturado pelas feras para se tornar pão para Cristo. Uma metáfora profunda, não? E se pensarmos bem, todos os dias temos a oportunidade de sermos esse pão para os outros, oferecendo nosso melhor. Mas será que estamos prontos para esse nível de entrega? Santo Inácio foi um defensor fervoroso da unidade e hierarquia na Igreja. Ele acreditava que, para preservar a fé católica, era essencial que os cristãos estivessem unidos e obedientes aos seus bispos, pois essa era a maneira de garantir a comunhão eucarística e a integridade da Igreja primitiva. Inácio sabia que uma casa dividida não poderia permanecer de pé, e a Igreja, como casa de Deus, precisava ser um corpo coeso. Você já parou para pensar como, até hoje, a obediência e a unidade continuam sendo pilares fundamentais? Quando Inácio falava sobre a importância de seguir o bispo, ele não estava impondo um fardo, mas mostrando o caminho para uma comunidade forte e resiliente. Ele via o bispo como um pastor que guia o rebanho, protegendo-o dos perigos que surgiam, especialmente das divisões e heresias. Para ele, a hierarquia não era uma questão de poder, mas de serviço. Em nossa realidade,
Quantas vezes questionamos a autoridade por trás de uma liderança, sem entender o propósito por trás dela? A visão de Inácio sobre a comunhão eucarística também é um ponto crucial. Ele acreditava que, para manter a unidade, era essencial estar em comunhão com Cristo e uns com os outros, através da Eucaristia. É como se ele nos ensinasse que, sem essa conexão espiritual, tudo se desmorona. E não é verdade que, mesmo nas pequenas coisas, a união e a cooperação são fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento? Mas a lição de Inácio vai além da hierarquia e da obediência, é sobre como viver em comunidade. E, se pensarmos bem, essa unidade que ele pregava para a igreja primitiva é algo que precisamos resgatar em nossas vidas, seja na família, no trabalho ou na fé. E como podemos começar a praticar essa unidade em nosso dia a dia? Os ensinamentos de Santo Inácio influenciaram profundamente a teologia católica, especialmente no que diz respeito ao papel do bispo e da Eucaristia. Inácio não era apenas um líder, mas também um pensador estratégico que entendia a importância de fortalecer as bases da igreja primitiva. Sua visão sobre o bispo como um símbolo de unidade se tornou um pilar central para a estrutura da igreja. E não é curioso como até hoje essa estrutura resiste ao tempo, mostrando a força de suas ideias? Para Inácio, a presença do bispo era essencial para garantir que a fé católica fosse vivida em plenitude. Ele acreditava que, sem uma liderança forte, a igreja seria vulnerável a ataques e divisões. Essa ênfase no papel do bispo influenciou gerações de teólogos, que construíram em cima dessa base sólida. E, no mundo moderno, onde tantas vozes competem por atenção, será que conseguimos valorizar a importância da liderança espiritual? A defesa da Eucaristia como ponto central da vida cristã também é um legado de Inácio. Ele via o ato eucarístico não como um simples ritual, mas como a alma da unidade entre os fiéis e Cristo. É interessante como, ao longo dos séculos, essa visão foi aprofundada e se tornou fundamental na teologia católica. Inácio enxergava ali uma conexão espiritual que sustentava tudo. E será que, em nossos dias, entendemos essa profundidade ou reduzimos a Eucaristia a uma tradição? O impacto de Inácio na teologia nos faz pensar sobre como conceitos fundamentais, quando vividos e ensinados com verdade, resistem ao tempo e às mudanças. Mas será que estamos prontos para explorar essa verdade mais a fundo e entender o que significa para nossas vidas? O exemplo de Santo Inácio foi tão poderoso que se tornou uma referência para gerações futuras de mártires e santos. Ele entendia o martírio como um ato de amor e fé, e essa tradição passou a fazer parte da identidade cristã. A ideia de sacrificar a própria vida por algo maior era, para ele, um testemunho que servia para fortalecer os irmãos na fé. E quantas vezes, na história, outros cristãos seguiram seus passos, inspirados pelo seu exemplo? A tradição do martírio, impulsionada por figuras como Inácio, mostra que a fé católica não se limita a palavras ou rituais, mas é uma vivência prática e corajosa. É um compromisso que vai além do comodismo, exigindo entrega total. Inácio nos ensina que o martírio, quando visto pela ótica do amor, é um privilégio e não um fardo. Essa perspectiva é, no mínimo, desafiadora para os dias atuais, onde o conforto é tão valorizado. Além disso, Inácio via o martírio como uma forma de semear esperança e fé. Ele acreditava que, ao sacrificar sua vida, estava plantando sementes que floresceriam na igreja primitiva e além. É como se cada vida entregue em nome da fé se tornasse um novo começo. Quando pensamos nos sacrifícios que fazemos hoje, será que temos essa mesma visão de esperança e propósito? O martírio de Inácio não foi em vão, ele deixou um legado que continua a inspirar cristãos a serem corajosos e fiéis. E, pensando bem, não precisamos enfrentar leões para provar nossa fé, mas podemos enfrentar as feras do cotidiano com a mesma coragem. E você, que tipo de martírio está disposto a enfrentar pela fé que carrega? O legado de Santo Inácio é tão profundo que, mesmo séculos depois, ele continua a ser uma referência viva para a igreja contemporânea. Suas cartas, seu martírio e seus ensinamentos sobre a fé católica, a unidade e a comunhão eucarística ainda ecoam em nossos dias. É como se ele falasse diretamente a cada um de nós, nos chamando a viver com mais fervor e coragem. Será que conseguimos absorver essa mensagem e aplicá-la em nossas vidas diárias? Inácio é lembrado como um símbolo de fidelidade e devoção.
Em um mundo que valoriza o imediatismo e a facilidade, seu exemplo nos desafia a olhar para o que realmente importa. Ele nos convida a deixar de lado as superficialidades e abraçar a essência da fé. Na prática, isso significa viver com propósito, buscar a união e lutar pela verdade, assim como ele fez. E quantas vezes deixamos de lado essas virtudes por conveniência? Além de suas palavras, Inácio nos deixou a lição de que o sacrifício, quando motivado pelo amor, tem um impacto que transcende gerações. Ele mostra que a fé não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale cada passo. Quando olhamos para a história da Igreja, vemos que esse legado de coragem e amor continua vivo, inspirando novas gerações. Mas será que estamos preparados para carregar essa tocha adiante? O mais interessante é que, ao refletir sobre o legado de Inácio, percebemos que ele nos chama a ser protagonistas em nossa fé. E o que podemos fazer, hoje, para honrar essa herança e fazer a diferença no nosso próprio contexto? A história de Santo Inácio é um convite para todos nós. Ele nos mostra que a fé não é apenas uma crença, mas uma ação, um compromisso diário que exige coragem e entrega. E você, estaria disposto a seguir o exemplo dele, enfrentando as provações com o mesmo espírito de fidelidade? Pense nisso enquanto reflete sobre sua própria jornada. Se essa história te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar as notificações. Afinal, espalhar o legado de Inácio é parte do nosso papel.